Nação, saudações rubro-negra, isso aqui é Flamengo. Galerinha, estamos aqui para mais um vídeo de corte do Mengão. Galera, antes que eu me esqueça, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha o vídeo, entendeu? Principalmente se inscrever, porque a maioria das visualizações do vídeo não é inscrito. Então, galerinha, se inscreve no canal, deixa o like, porque é muito importante para o nosso crescimento. Valeu, galerinha? Galera, o intuito desse canal é estar trazendo notícia do nosso Mengão para vocês, principalmente para as pessoas assim, que não tem muita condição de ter uma TV a cabo ou ter uma internet assim que possa estar vendo o vídeo. Então o intuito do canal é trazer corte aí, notícia do Mengão e tudo no dia a dia aí do Mengão para vocês. Valeu, galerinha, tamo junto. Vamos. Um combo de atuações. Um susto com esse negócio que apareceu agora aí. O que foi? Não é. Eu não vi. Não é o Milton. Alacarilli. Não é o Milton. É o seguinte. Há muito tempo não via um combo de atuações individuais tão ruins do Flamengo. Tão abaixo do Flamengo. É exagero, porque se a gente pegar... Nem o Arrascaeta foi bem hoje. Arrascaeta, talvez o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro foi bem. Né? Mas Arrascaeta... Nossa, João Gomes e o Thiago Maia que vinham muito bem. Os dois que vinham muito bem. Errando passes bobos. Acho que a gente pode elogiar o Pablo. Que estreou. Como uma estreia positiva. Mas aí, como você mesmo já falou anteriormente, né, assim, a vitória do Atlético Paranaense. Por que eu estou falando isso? Porque durante a semana, o Atlético Paranaense, esse sim, jogou com o Bento contra o Tocantinópolis. Isso. O Bento, goleiro titular, foi o único que jogou. E aí, Marlos, Vitor Bueno, eles fizeram os gols e o Flamengo se desgastou. Então, o Flamengo teve um Flamengo e Palmeiras. E o Flamengo depois vai para o Chile jogar contra a Universidade Católica. Mas o Palmeiras, o Flamengo poupou alguns jogadores, né? Davi Luiz não jogou, Davi Luiz foi poupado. Então, mas Felipe Luiz no banco. Precisava poupar. Precisava poupar. Mas vamos lá, poupando, o time em campo não podia ter feito melhor? Foi abaixo, mas eu acho que... falando de atuações individuais. Então, mas eu acho que quando o nível de combustível está mais ou menos igual... você vai falar assim, não, aquele ali sobressaiu, aquele outro. Mas hoje o nível de combustível estava muito diferente. O Atlético Paranaense se preservou para o jogo de hoje. Uma semana só pensando, eu preciso ganhar do Flamengo, ter ganhado do Flamengo, é meu jogo em casa. A gente está desprezando que o Atlético Paranaense não tinha vencido ainda no campeonato e que precisa vencer. A gente está desprezando a dificuldade que é jogar lá. E o Flamengo já passou alguns, no ano passado inclusive, passou alguns sufocos lá. Mas ainda na composição do cenário que a gente consiga mostrar atenuantes, sim, né? Foi difícil ver o Pedro jogar. Então, foi difícil, não é assim, né? Então, obrigado pelo gancho. O gancho é do Fluminense. Não, é Ganso. Ganso, aqui é Paulo Henrique Ganso, que jogou hoje, inclusive, na derrota do Fluminense para o Inter. Pedro. Pessoal que cobra o Pedro, cobra o Paulo Souza de escalar o Pedro. Pedro teve até então 34 minutos com o Paulo Souza. Foi. Hoje, o tempo todo. Teve o tempo que quis. O pessoal que cobra a presença do Pedro hoje entendeu por que ele não é titular? Eu acho que foi um jogo diferente para ele. Eu até, essa coisa das atuações individuais, estou muito atento a isso porque dei as notas para a Bola de Prata. Isso. E eu acho que o problema não foi especificamente individual, foi o coletivo que não funciona, que de resto é o que a gente cobra do Flamengo há muito tempo. Tá. O Pedro até nem achei uma das piores atuações, tentava ali, tentava se mexer, coisa que é muito cobrada dele, né? Mas realmente ele não fez o que se espera. Ele foi abaixo dele mesmo. E acho que hoje nem poderia fazer, porque houve problemas outros, né? Você pega o Lázaro e o Marinho, eles jogaram muito tempo ali trocados, onde não se sentem à vontade. Paulo Souza demorou para mexer nisso. Em termos de notas, já que a gente falou de atuação individual, uma das maiores notas que eu dei foi para o Carille, porque a gente dá nota para técnico. Eu acho que mais do que ter eventualmente faltado Paulo Souza, hoje sobrou Carille. Hoje é o jeito do Carille jogar. Ele está moldando esse time do Atlético com o que ele já mostrou de melhor. Essa questão de não dar espaço para o adversário, de uma marcação que incomode, de ser também muito atento nas saídas de bola, porque o Atlético ganhou com um gol de pênalti que na hora eu achei muito mais que tinha sido do que... Cada vez que eu vejo, eu acho que é menos pênalti, mas não foi só isso. Para mim não foi. Não foi só isso. O Terans, que foi para quem eu dei a melhor nota, jogou muito.
enfiou bolas ali que poderiam ter deixado o Atlético na condição de um segundo gol. Então hoje, mais do que em outras vezes que a gente cobra o Flamengo, às vezes individualmente, às vezes coletivamente, e hoje eu estou colocando o coletivo acima mesmo do individual, eu acho que coletivamente a coisa não funcionou e prejudicou, por exemplo, o Pedro, a bola não chegando nele. Hoje eu vejo muito mérito, também pelo que o Marra falou, né, pela preparação atleticana para esse jogo, muito mérito do adversário. Hoje foi um adversário daqueles de complicar a vida do Flamengo. E precisava jogar, né? O Atlético Paranaense precisava jogar. Porque a gente fala muito isso, por exemplo, do Palmeiras, né? Dos pontos que o Palmeiras perdeu. A situação do Atlético era semelhante, era pior. O Atlético era um dos zerados nesse campeonato. Sim. Agora só tem o Fortaleza, mas o Fortaleza é um caso à parte porque joga menos. Agora nem vai jogar com o Ceará. Só 1º de maio. Né? Mas o Atlético precisava muito dessa vitória e fez por onde consegui-la. E o Pedro é um jogador que precisa estar em movimentação constante. É o cara que tem que ter continuidade. Dia desses discutimos aqui, né? Discutimos nós aqui, eu estava em casa acompanhando. E quando eu fico em casa, às vezes, vou contar para vocês aí, ó, é meia-noite, carnaval, tá? Às vezes eu fico em casa, eu corneto os caras que estão no ar. Eu falo, tá ali, aquele ali. Corneto os nossos, inclusive. É isso que eu tô falando, é os nossos, corneto sem contar quando eu mando, né, mensagem pro cara, cornetando pro cara. Mas brincadeira. Falamos um dia desses aqui do Pedro, né? Ficaria, não queria ficar, teria que ir embora. Daqui a um tempo eu acho que vai ter de ter uma definição em torno dele. O Pedro é aquele cara que precisa estar em atividade. Eu sou dirigente, é uma outra história. Como eu não sou, é fácil dar opinião, né? Mas quando passou aí, teve oferta pelo Pedro, eu que não sou dirigente, eu venderia, né? Mas o dirigente eu sei como que bate na cabeça dele. Fala, bom, primeiro, o Flamengo não precisa de grana. Sim. Segundo, vai que eu reforço um adversário. O rapaz explode no time adversário. Como é que eu vou ficar? É a cobrança da torcida. Mas o Pedro, daqui a um tempo, acho que ele mesmo vai pedir uma definição, porque é o jogador que precisa ter movimentação. E o Paulo Souza já deu a entender que, a não ser em alguns momentos, muito mesmo necessários, vão jogar Pedro e Gabigol. E se a gente não vai discutir que o Gabigol é o titular indiscutível desse time do Flamengo, né? E é nisso que vocês também ressaltaram. Hoje, além dele estar meio enferrujado, modo de dizer, né? Tem atuado pouco, o time não foi bem. Então, eu fiquei curioso quando o dirigente Antero falou que talvez vendesse. E o dirigente Antero do outro clube compraria naquela ocasião? Bom, para aquela grana toda? Não. Também não. Eu ia tirar do bolso. Também é muito dinheiro. Era um pouco aquela coisa do desespero de que dá uma resposta para a torcida. Porque a gente está falando de um outro Pedro, né? Era um Pedro que justamente todo mundo reivindicava porque ele tinha poucos minutos e fazia muito com aquele pouco que davam para ele. Ele entrava e metia gol. E ele era um injustiçado. Mas depois a gente está percebendo que hoje ele precisa de continuidade. Então, mas por que mudou? Essa é a questão. Por que tínhamos aquele Pedro, muito bem lembrado aqui pelo professor, dava 5 minutos pro Pedro, ele ia lá, metia se deixasse fazer ele era o outsider, era aquele que está por fora, entra, vai lá, passou a ter um peso, uma responsabilidade maior. Talvez. Assim, esse cara aqui resolve. Aí talvez. Agora, o Pedro teve 2 situações extra-campo na vida dele, assim, que... Olimpíada, que ele queria ter ido, né? Ele já não tinha ido para outra porque se lesionou, foi uma frustração. E nessa não foi, porque o Flamengo não liberou. E o Flamengo, ok, como clube, está no direito, eu não estou nem criticando, estou falando de uma situação, né, de expectativa do jogador não foi. Ele precisava e tal. Aí vem essa história do Palmeiras. Ele seria titular no Palmeiras muito possivelmente, não sei também, enfim, mas possivelmente seria titular. Não, seria contratado para ser titular. Para ser titular. Você não vai, seria você depois vai é outro papo. Grana violenta para trazer o Pedro, isso é uma opção. Não é só para fazer somar. Isso. Ele vinha pelo lugar do Luiz Adriano. Exatamente. Aquele antigo lugar do Luiz Adriano. Exatamente. No time titular antigo. Será que essas coisas mexeram, dá aquela... E aí entra um treinador que deu pouca minutagem para ele, criou uma expectativa de que ia dar mais minutagem, deu menos tempo para ele em campo. Será que tudo isso mexe, Mário Marra? Pode ser. Pode mexer, eu acho que... Mas eu não tenho essa resposta. Claro. Eu acho que... a impressão bola é pra que frente. O problema está mais com o Pedro ou o problema está mais com um esquema, uma situação? A alegação é legal o Paulo Souza que ele fala o porquê. Sim. Ele não fica com muitos rodeios. Ele fala assim, olha, eu quero mais movimentação. Ele cobra o porquê, né? E aí, mais movimentação? Você tem coragem de falar que ele está errado?
se o Pedro tiver mais movimentação, vai ser bom para o Pedro. Vai ser bom para o Pedro. Acho que ele não evoluiu nisso, porque essa cobrança da movimentação já foi lá atrás na chegada. Ele já falou, é um jogador um pouco estático, ele até falou isso, né? E tal. Não é, mas para você dar movimentação, para o que ele tem que mostrar no treino essa movimentação e aí vai para o jogo? E ele vai ter que fazer, sim. Então, se ele tiver mais movimentação, se ele buscar mais mobilidade, tudo, vai ser bom para o Paulo Souza, vai ser bom talvez para o Tite, vai ser bom se ele sair do Brasil de novo, se ele tiver uma outra oportunidade, vai ser bom para o próximo técnico. Resumindo, vai ser bom para ele. Pênalti polêmico. Segundo o Paulo Souza, então foi tudo bem. Eu achei que não foi pênalti. Então, mas eu acho que o Paulo Souza, a visão do campo... Porque eu, por exemplo, estava super tranquilo em relação a esse pênalti. Na hora do jogo, não vi contestação nenhuma. Aí, fui na casa do meu pai, meu irmão falou assim, puxa, mas você achou que foi pênalti? Eu falei, ué, você acha que não foi? Não, não foi. Aí fui ver de novo, cada vez que eu vejo, eu acho que é menos. Como o Paulo Souza tinha a impressão de campo, de momento... Eu acho que é o tipo de pênalti que talvez, ao ver na televisão, ele Na sua casa você achou uma coisa, na casa do seu pai você começou a achar outra, você chegou aqui já pensando de forma completamente diferente. Cada vez menos. E quanto mais... Mas deve ter sido na casa do Carilli, por exemplo. Que os caras... A casa do Carilli é perigoso. É pênalti, né? Aí, lá foi pênalti. Tem o Milton também, né? A casa do Carilli... Claro, a família dele considerou que foi família pênalti. do Carilli. Foi? Oi, claro. E tem aquele amigo do Antero, que é o Milton. O Milton. Não, eu tô falando do treinador mesmo. Do treinador. Foi pênalti ou não foi, Mário Marra, pelo amor de Deus? Salva. Eu também acho que não foi, não. Ali é aquela história, assim. Tem o VAR, né? O cara do VAR enxergou alguma coisa, o Klaus também. Eu acho que... Eu não consigo ver o Isla batendo ali. Acho que se bateu, se encostou... Aí vai ter o tombo e ali, assim, na velocidade, mas eu não consigo ver. Eu acho que ele caiu. E aí, o Antelito? Eu tô com o Zelt, assim, cada vez que eu vejo, fica com menos impressão. Agora, pode ser que apareça uma imagem daquelas que sempre faz a gente passar vergonha depois, Júnior Baiana, né? Mas Um cara que tá lá filmando ali atrás, né? Bota numa rede social, você pega o cara no maior agarrão. Mas é curioso como não houve a grita contra o Pedro. Né? Pois é. Nem no momento, porque, em geral, nem posterior. Em geral tem isso, né? O jogador... Teve hoje um jogo que eu fiz, já até esqueci também. Verona e Sampdoria. O cara fez um pênalti. Foi. Empate, né, Theo? Empate. Foi 1-1. Não é jogo ruim, velho. A gente fala que não tem erro. Durante a transmissão mesmo a gente falou. Mas, assim, foi um pênalti para a Sampdoria, feito pelo Gunther. Um pênalti que você olha e fala meio estranho, mas o cara baixou a cabeça, saiu. E já é um sinal, né? Que o cara fala, não, eu fiz uma bobagem. Porque quando não é mesmo, você vê que jogador, tirando aquela de cara, sempre faz um pouco de pressão no árbitro, mas quando é aquela coisa injusta, que você vê que os jogadores vão... Indignado, né? Quando quer ficar quietinho, que ele fala assim, eu acho que eu fiz. O Isla ameaça reclamar, mas pouco, né? Muito reclama, pouco. Mas acho que aí também é o perfil do Klaus, que não permite muito, né? Assim, aí o cara já baixa a cabeça. Bota ordem no barraco, né? O prof, pra gente fechar o Flamengo e pro Galo, ele falou ali na coletiva, o Paulo Souza, que o empate seria o mais justo. No jogo passado, o Paulo Souza empatou com o Palmeiras e disse que o mais justo seria o Flamengo ganhar. Agora ele perde e diz que o mais justo seria empatar. Está na hora de dar mais resultado e menos releitura. Menos releitura. Ele tem razão ou mais ou menos? Mais ou menos.